Uma falha de segurança vem aterrorizando sysadmins do mundo inteiro. Conhecida como Copyfail, a CVE 31431 foi descoberta no final de abril de 2026 e ela permite a escalação de privilégios em qualquer distribuição de Linux lançada depois de 2017 e que ainda não tenha sido corrigida. Vem comigo que eu vou mostrar como essa falha funciona no vídeo de hoje. Pesquisadores da Xint fizeram pesquisas relacionadas ao kernel do Linux, né, tentando encontrar falhas de segurança utilizando algoritmos de criptografia que são utilizados ali no kernel. E eles eventualmente, né, conseguiram ali, através de a ajuda da inteligência artificial, achar uma vulnerabilidade no algoritmo de criptografia chamado Alphen-Cesny. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou deixar escrito aqui como é que se fala. Esse algoritmo, né, ele tem uma falha que foi introduzida numa atualização dele em 2017, que permite, né, qualquer usuário ali que não tenha privilégios do Linux enviar um vetor de bytes que vai modificar o que está rodando na memória e vai permitir que ele passe a ser considerado um superusuário, né? Então, esse bug ele permite a exploração diretamente ali do binário do sul, que é responsável por fazer a pessoa aumentar seus privilégios para root. Então, com esses bytes, a pessoa consegue mudar o comportamento e fazer com que o comando, né, seja interpretado como um administrador que está realizando, e não uma pessoa que não teria privilégio. Isso é muito grave porque qualquer distribuição de Linux depois de 2017 que tenha recebido essa atualização no algoritmo estaria vulnerável e isso permitiria uma escalação de privilégios muito simples que não envolve race condition, né? Todas as outras abusos de kernel que a gente tinha antes eram vulnerabilidades que precisavam de uma janela de tempo específica ali, todos os astros se alinhassem, né? Por exemplo, o Dirty Cow, que é uma exploração do kernel do Linux, exigia que tivesse uma condição de corrida em que o timing fosse correto ali para a pessoa conseguir aumentar seus privilégios. E nesse caso aqui, na vulnerabilidade em questão da copy fail, não precisa de um race condition. Então, ou seja, é muito mais simples de explorar, não depende de condições externas, é simplesmente, né, passar aqueles bytes que modificam ali a memória do processamento em questão, e aí a pessoa adquire privilégio de administrador. Junto com a pesquisa deles, eles também lançaram o exploit funcional, que mostra como que você consegue alcançar um terminal como root, né? E aí ter acesso completo ao sistema operacional, fazendo o que você quiser, né? E o mais incrível, o maior impacto é que ele está afetando todas as distribuições mais conhecidas, foram lançadas depois de 2017, quando teve a autorização desse algoritmo, inclusive Amazon Linux, né, que é hoje aí uma das distribuições mais utilizadas por quem utiliza cloud da AWS e outras como Ubuntu também, né, estão vulneráveis. Então, vou mostrar para vocês como é que é simples de explorar essa vulnerabilidade e trazer um pouquinho mais do impacto que isso pode ter, né? Já que é uma vulnerabilidade que afeta aí uma grande quantidade de servidores que a gente tem hoje nas empresas. Antes de explorar a falha, né, vamos entender como é que funciona essa vulnerabilidade e por que que ela permite que um atacante escale privilégios. Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho ali para 2011, né, quando esse algoritmo foi introduzido nas distribuições Linux. Ele foi introduzido para ser compatível com conexões de VPN ali, IPsec 64 bits. Então ele é um algoritmo de criptografia. E em 2015 ele teve uma atualização com a adição de um recurso chamado AF_AUG, que permitia que usuários comuns conversem diretamente com essa criptografia, né? Então não exigia ali privilégio. Em 2017 ele ainda teve uma otimização, que foi essa otimização que criou a vulnerabilidade. Então, para economizar espaço, o algoritmo começou a usar aquele recurso ALG para escrever alguns bytes ali na memória, só que ele escrevia 4 bytes a mais do que o que ele precisava, né, o que ele tinha alocado de memória. E assim ele sobrescrevia esses 4 bytes de memória de qualquer outra coisa que tivesse escrito ali, tá? Então, desde 2017 isso acontece, só agora foi descoberto com a ajuda de inteligência artificial pelo pessoal da Xint. Então, esses 4 bytes que ele sobrescreve permitem, né, que você consiga escrever na memória qualquer coisa. E para explorar
essa vulnerabilidade, um atacante chama, por exemplo, um programa ali do próprio Linux, né, que foi utilizado para ele, para demonstrar essa vulnerabilidade, é o programa que permite você elevar os privilégios. Então, o computador carrega esse programa na memória, e aí então chama esse algoritmo de criptografia que vai pegar os 4 bytes que ele sobrescreve ali e sobrescrever algo na memória que estava onde estava, por exemplo, o programa su, né? E nisso ele modifica as permissões. Então, a pessoa que não poderia, por exemplo, chamar o su para virar o super user, ela passa a poder e assim ela consegue privilégios de root, tá? Não é simples entender, porque como acontece a nível de memória, um algoritmo de criptografia complexo ali, né, que exige um pouquinho de estudo mais técnico, mas é basicamente isso, né? O algoritmo ele sobrescreve um trecho da memória de outro programa que foi carregado ali. Então, ele permite alterar esses 4 bytes, e nesses 4 bytes pode ter várias coisas, inclusive a permissão ali de quem está chamando o programa, né? E a payload, né, que foi utilizada para explorar essa vulnerabilidade, são 732 bytes, que pode ser injetado na memória através do script Python, por exemplo, que foi, né, inclusive, o exploit que foi disponibilizado. E esses 732 bytes vão lá, chamam os dois programas de memória e faz um escrever os 4 bytes no lugar do outro e assim escalando o privilégio da pessoa que não teria, né, como chamar o super user. Legal? Então, vamos ver na prática como é que funciona isso. E um detalhe importante é que ele é stealth, né? Ou seja, ele é silencioso, não chama atenção de antivírus, de qualquer tipo de EDR, porque ele acontece a nível de memória e ele não executa nenhuma tarefa suspeita, né? Basicamente é o próprio algoritmo sobrescrevendo a memória, igual ele sempre fez. Só que agora a gente consegue manipular o que ele vai escrever e não, como não tem nenhuma escrita no disco rígido, né? Não chama atenção, né, em relação a comportamentos estranhos para nenhum tipo de antivírus, ou seja, é extremamente sorrateiro, né? Então, o atacante consegue explorar essa vulnerabilidade sem ser detectado. Bom, então vou demonstrar aqui como é que a gente faz a exploração para escalar o nosso privilégio para root, tá? Eu estou com um usuário aqui chamado Bispo. O meu usuário, ele não tem permissão de sudo, né? Mostrei ali com sudo "-l", então eu não tenho permissões para rodar nenhum comando como root. E eu tô numa imagem aqui, uma versão do Linux, é o Amazon Linux, tá? Uma versão de 2025. Então, é uma versão que está vulnerável ao copy fail e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai explorar ele. Então, primeira coisa, eu criei aqui, né, o arquivo com a exploração. Então, basicamente, copiei o conteúdo lá do exploit que foi publicado pelo pessoal do Xint. Então, o exploit é bem simples, né? Apesar de ser complexo aqui de entender o que ele está fazendo, mas são poucas linhas de exploit. Então, a gente abre um socket utilizando aqui esse algoritmo de criptografia, tá? E aqui embaixo ele vai abrir o binário do su. E ele vai descomprimir um vetor de 732 bytes aqui. E colocando isso na memória, e aqui embaixo ele vai fazer, né, o offset aqui dos 4 bytes que o algoritmo de criptografia sobrescreve para permitir que a gente mude a permissão de como a gente vai rodar o su. Tá bom? Então, o meu usuário que não deveria ter permissão, com esse exploit, teoricamente a gente vai conseguir aqui, né, rodar e virar root. Então, vamos testar. Python 3 copy fail x.py. Basicamente, rodei, não depende de uma janela de corrida, né, de uma condição de corrida igual a outros exploits, tá? E aqui ele já mudou o meu terminal, né, para um hashtag indicando que eu sou agora o root e eu tenho acesso total ao sistema, né? Basicamente, até vendo aqui, ó, deixaram uma flag desse servidor para, né, mostrar que a gente consegue realmente aqui explorar essa vulnerabilidade e ler o conteúdo que está ali no root. Tá bom? É tão simples quanto isso e afeta todas as grandes distribuições de Linux soltadas, né, lançadas depois de 2017. Então o impacto é enorme. Vários
administradores de sistemas estão correndo para atualizar o parque porque o patch ainda está saindo aos poucos para as distribuições e isso aqui é gravíssimo, né? Claro que o usuário já precisa ter acesso ao servidor, mas qualquer usuário sem privilégios consegue escalar para root, então eliminando toda aquela parte de enumerar para ver se existe escalação de privilégio ali, algum vetor que esteja mal configurado, né? Aquilo que a gente sempre faz quando a gente está tentando escalar privilégio, não vai mais precisar, porque simplesmente está tudo vulnerável a esse exploit simples aqui do copy feio. Então, com isso, eu finalizo o vídeo aqui mostrando que o impacto é grande e a gente tem que atualizar urgentemente os nossos servidores para não ser afetado por essa vulnerabilidade. E uma análise final, né, é que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil a gente manter as coisas seguras, porque as inteligências artificiais estão ajudando muito na descoberta dessas vulnerabilidades. Cada dia surge uma, então tem que ficar ligado. Isso vai desafiar muito, né, o pessoal que trabalha com administração de servidores para sempre manter o parque atualizado, porque qualquer coisinha aí tá abrindo muita margem para ataques, né? Então é gravíssimo essa vulnerabilidade, atinge muita gente, né? Então é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.